A maioria dos brasileiros chega aqui nos Estados Unidos e comete sempre o mesmo erro. Começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar muito dólar, mas não organiza nada. Deixa o dinheiro parado numa conta, sem estratégia, sem proteção, sem futuro. E aí percebe que já perdeu muito tempo e também dinheiro que não volta mais. Se você chegou aqui nos Estados Unidos agora ou está há anos, e ainda não tem as suas finanças estruturadas, esse vídeo é para você. Meu nome é Sabrina Duque, eu sou agente financeira licenciada aqui nos Estados Unidos e nesse canal a gente vai falar um pouco de dinheiro do jeito que ninguém nunca te ensinou, focado na realidade de quem vive em dólar, paga imposto americano e ainda manda dinheiro lá para o Brasil. Esse é o primeiro vídeo, é o primeiro episódio de uma série completa que eu preparei, chamado Do Zero ao Estruturado, onde eu vou pegar na sua mão, vou te guiar passo a passo por tudo o que você precisa fazer para ter uma vida financeira sólida aqui nos Estados Unidos. Então, se inscreve no canal porque nos próximos episódios são continuação desse aqui. E antes de qualquer coisa, você precisa saber aonde você está. E não dá para traçar um caminho sem saber o ponto de partida. É igual o Waze. Você primeiro precisa mostrar ali na sua localização onde você está para ele saber a melhor rota. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço para qualquer pessoa que me procura é: você sabe exatamente quanto entra e quanto sai da sua conta todo mês? Parece óbvio, mas a maioria não sabe. Eu já cheguei a atender clientes e até mesmo conversando com algumas amigas minhas, a maioria ela não ganha um salário ruim, ela ganha um salário bom, cerca de 7 a 10 mil dólares, mas elas não guardam nada. E quando eu ajudo elas a fazerem um funil financeiro, ou seja, anotar tudo que gasta, elas veem que sobrou, ou era para ter sobrado, mais ou menos ali uns 3 mil dólares. Só que elas não sabem para onde foi esse dinheiro. E o ponto de partida é exatamente esse: fazer um raio-x da sua situação atual. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto sobra ou quanto falta. E, gente, existem 3 pilares que você precisa ter para fazer uma organização financeira aqui nos Estados Unidos. E quando a gente fala de organização financeira aqui nos Estados Unidos, existem 3 pilares que toda pessoa ela precisa ter no lugar. E olha, não importa se você acabou de chegar ou se você está aqui há 10 anos, se esses 3 pilares eles não estão firmes, o resto ele não funciona. O primeiro pilar é saber aonde o seu dinheiro vai, né? O orçamento. E não precisa ser complicado esse orçamento, não, ele precisa ser apenas honesto. Eu sempre envio uma planilha para os meus clientes, para as minhas amigas também, e eu não faço absolutamente nada sem antes eles preencherem essa planilha. O que tem nessa planilha? Custos básicos de moradia, como aluguel, água, internet, condomínio, seguro, mercado, comida, lazer, restaurante, salão, entre outros. E o segundo pilar é proteção. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa de algo que vai te proteger caso alguma coisa aconteça com você aqui nos Estados Unidos e te impeça de trabalhar. Tu sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, ficou doente, você não pode mais trabalhar. No Brasil, a gente sempre tem um pai, uma mãe, um amigo que você pode correr, mas aqui, minha amiga, meu amigo, é melhor você não contar com ninguém. Então, você precisa ter o quê? Um seguro de vida com benefício em vida, para que se algo aconteça com você, simplesmente você aciona esse seguro e recebe o dinheiro e fica tranquila pagando as suas contas enquanto você se recupera. E o terceiro pilar é a acumulação, fazer o dinheiro trabalhar por você. E muitas pessoas trabalham muito aqui, ganham muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, mas elas não fazem uma coisa básica, que é se pagar primeiro. Eu demorei muito tempo para saber o que era. Eu escutava muita gente falando assim: ah, você tem que se pagar primeiro. E quando eu escutava isso, eu pensava: ah,
vou comprar uma bolsa, aquela bolsa nova que eu queria, um sapato novo, porque eu mereço, eu tô me pagando primeiro. Mas, gente, não tem nada a ver isso desse se pagar primeiro. O que que é o se pagar primeiro? É você realmente guardar um dinheiro para o seu eu do futuro, como uma previdência privada mesmo, para você não ter que trabalhar até morrer, até ficar velhinho. Agora eu preciso te falar uma coisa que eu vejo um erro que muitas pessoas cometem aqui, que atrasa totalmente o seu futuro financeiro. Agora eu preciso te falar do erro que eu vejo muitas pessoas cometendo aqui e que atrasa o progresso financeiro de muita gente boa, trabalhadora, que está aqui se esforçando. As pessoas trabalham em dólar, mas continuam pensando em real. Eu até entendo, gente, porque emocionalmente parece seguro investir lá no Brasil. Só que não é bem assim. Financeiramente, muitas vezes isso está custando anos da sua construção patrimonial. Olha só, olha o que aconteceu nos últimos 10 anos. O dólar ele saiu de aproximadamente ali R$ 3 para mais de R$ 5, chegando a bater ali R$ 7 nesse último ano. Ou seja, quem guardou patrimônio somente em real perdeu o poder de compra global ao longo do tempo. Enquanto isso, quem construiu um patrimônio em dólar protegeu dinheiro da desvalorização da moeda, teve acesso a uma economia forte e ainda criou oportunidades em uma das moedas mais fortes do mundo. E sabe o mais preocupante? Muita gente ainda pega todo o dinheiro que ganha aqui e manda tudo lá para o Brasil para investir em algo que rende em real. Gente, para. A pergunta é: se você vive aqui, se você vive em dólar, por que o seu futuro financeiro está dependendo de uma moeda fraca? E não é sobre abandonar o Brasil, não. É sobre estratégia, é sobre você ser inteligente. Os próprios relatórios econômicos, eles continuam mostrando preocupações com inflação, desafios fiscais no Brasil nos próximos anos. Então, talvez seja a hora de você parar de pensar só enquanto você ganha e começar a pensar em qual moeda está construindo o seu futuro financeiro, em qual moeda você está construindo o seu patrimônio. E o que eu quero que você leve aqui desse vídeo é que organização financeira, ela não é luxo, ela não é para quem ganha muito dinheiro, é para todo mundo. E quanto antes você começar, mais poderoso o seu resultado. Você não veio aqui para os Estados Unidos só para sobreviver. Você veio aqui para construir algo e construção precisa de base e base é essa que a gente está falando aqui. E se eu pudesse dar um conselho depois de tudo aquilo que eu vivi e que eu vi nesses últimos anos, seria esse: não subestime o poder de começar pequeno, mas começar certo. Muita gente acha que enriquecer é ganhar muito dinheiro, mas, na verdade, construir riqueza tem mais a ver com a direção certa do que com a velocidade. Não adianta nada você correr na direção errada. Eu já vi pessoas aqui que ganham muito dinheiro e continuam presas. Eu já vi pessoas simples começando do zero, construindo liberdade, porque aprenderam a proteger, investir e pensar no longo prazo. Não espere sobrar dinheiro para começar. Comece para que um dia o dinheiro comece a sobrar. E no próximo episódio a gente vai falar sobre conta bancária, crédito aqui nos Estados Unidos e o White Number. Tiveram algumas alterações importantíssimas no White Number. E o que você precisa ter primeiro aqui nos Estados Unidos? Em qual ordem fazer isso? Não perca! E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você neste país. Até o próximo vídeo.